pensa na seguinte treta. Um vice-prefeito assume o cargo porque a justiça mandou afastar o titular. Só que ele fica lá por míseros 8 dias. A pergunta que vale 1 milhão é: esses 8 diazinhos podem queimar a chance dele de se reeleger no futuro? E olha, isso não é pegadinha de prova não, viu? É um caso real que fez o STF parar tudo para decidir. É o famoso tema 1229. Mas ó, relaxa. Cola aqui comigo que eu garanto, no final desta análise, essa história vai ficar tão clara, mas tão clara, que vai dar para gabaritar qualquer questão e ainda tirar onda explicando pra galera. Então, vamos botar nome nos bois. A história é a seguinte. Alan Seixas, lá em Cachoeira dos Índios, na Paraíba, era o vice. O prefeito titular foi afastado por uma ordem judicial e, claro, sobrou para ele assumir o rojão. O detalhe crucial, ele ficou só 8 dias no poder, mas bem dentro daquela janela perigosa de 6 meses antes da eleição. E pronto, foi o que bastou para começar uma briga jurídica que foi parar lá no colo do Supremo. Ok, agora vamos para o ponto central que destrava esse nó. Para sacar a decisão do STF, a gente precisa ter na ponta da língua a diferença entre duas palavras que parecem primas, mas não são: substituição e sucessão. No direito eleitoral, isso é tipo água e óleo. Entender isso aqui é a chave do cofre, sério. E olha só como essa tela deixa tudo moleza. Substituição é algo temporário. É o famoso tapa-buraco. Pensa nas férias do chefe, numa licença, o vice entra só para esquentar a cadeira, sabendo que o titular vai voltar. Agora, a sucessão é definitiva. O titular não volta mais. Morreu, renunciou, foi cassado. Aí o vice assume o time para valer. Essa pequena diferença é a base de toda a regra da reeleição. E é exatamente aqui que o jogo fica perigoso. A nossa Constituição criou uma espécie de zona de perigo eleitoral, que são os 6 meses que vêm antes da eleição. Nesse período, meu amigo, qualquer um que senta na cadeira de prefeito, governador ou presidente, mesmo que por um diazinho, é visto com uma lupa gigante. A ideia por trás disso é bem simples: impedir que a pessoa use a máquina pública, a caneta de chefe, para se promover e levar vantagem na eleição. E essa linha do tempo aqui mata a charada. O mandato relâmpago do Alan Seixas, aqueles 8 dias, caiu em cheio nessa zona de perigo. Por isso, a primeira reação da Justiça Eleitoral foi o quê? Foi dizer: opa, peraí, você sentou na cadeira de prefeito, então você exerceu o cargo. Isso conta como um mandato. Tentar se eleger de novo seria um terceiro mandato em sequência e a lei proíbe. E com essa lógica, barraram a candidatura dele. Mas essa treta estava longe de acabar. O caso foi subindo recurso atrás de recurso e chegou na última instância, no chefão do judiciário, o STF. E agora a gente vai ver como os ministros resolveram esse quebra-cabeça e, no processo, criaram uma regra nova para o jogo todo. E aqui, meus amigos, vem o pulo do gato. A regra geral é super clara. Assumir o cargo nos 6 meses que antecedem a eleição já era. Conta como mandato. Fim de papo. Só que o STF foi além do óbvio. Eles se perguntaram, beleza, ele assumiu, mas ele assumiu porque quis, numa jogada política, ou ele foi obrigado a isso? Essa perguntinha mudou tudo e criou uma exceção super importante à regra. Aí tá a tese oficial, o juridiquês na sua forma mais pura. Mas vamos traduzir isso para o bom e velho português, né? O que o STF disse foi o seguinte: se o vice foi forçado a assumir o cargo por uma ordem da justiça que ainda não era definitiva, esse tempinho na cadeira, mesmo na zona de perigo, simplesmente não conta como mandato para barrar uma reeleição. É como se a lei dissesse: calma aí, ele não teve escolha, só cumpriu uma ordem que podia mudar a qualquer momento. E por que essa decisão faz todo sentido? A lógica do Supremo foi cristalina. Primeiro, a substituição foi obrigatória, não foi voluntária. O cara não pediu para estar ali. Segundo, a ordem do juiz era precária, ou seja, podia cair a qualquer momento. E o ponto mais importante, não rolou ali uma vontade política de tomar o poder. O objetivo da lei é impedir que os políticos se perpetuem no cargo e, vamos combinar, ficar 8 dias obrigada não tem nada a ver com isso, né? Agora, para quem está na batalha dos estudos, seja para concurso ou para faculdade, vamos organizar tudo num checklist matador. É o bizu, um macete, para nunca mais cair em pegadinha sobre esse tema. Presta atenção. É um game de 2 perguntas. Se liga. Primeira pergunta: a substituição aconteceu na zona de perigo dos 6 meses? Sim. Segunda pergunta: o motivo foi uma decisão judicial provisória, não definitiva? Sim. Se a resposta for sim para as duas, o resultado é um só. Essa substituição não queima o cartucho da reeleição. Não conta como mandato. Simples assim, direto a ponto. E para a gente fechar, fica a reflexão.
No fundo, essa decisão do STF mostra que, muitas vezes, o espírito da lei, a sua real intenção, é mais importante do que aplicar a regra de forma fria e cega. E aí, ficou claro como água? Se essa análise te ajudou a destravar esse assunto, já salva aí para não esquecer e segue a gente para descomplicar mais juridiquês juntos.